Muito bem, seja muito bem-vindo. Nesse novo tópico, nós vamos falar sobre fundos de emergências. Então, toda vez que a gente vai começar a investir, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu tenho uma reserva de emergência para situações em que haja a necessidade de eu fazer o uso de recurso extraordinário? Se você ainda não tem essa reserva de emergência, você não pode começar a pensar em investir ainda. A primeira coisa que você tem que fazer é constituir uma reserva de emergência para imprevistos. Então, a reserva de emergência ela é destinada para isso, ou seja, para que você tenha condições de suprir uma necessidade que altere ali a sua condição orçamentária familiar ou que eventualmente te obrigue a tomar uma dívida a um custo mais alto no mercado. Então, toda vez que você se vê nessa situação, você precisa buscar refúgio através de um recurso que você está ali destinando justamente para esse fim, tá certo? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui, que eu trago aqui de algumas informações de destaque? Primeiro, antes de começar a investir, o indivíduo ou família precisa constituir uma reserva de emergência. As razões pelas quais eu já fiz a introdução. O fundo de emergência permite que a vida siga seu curso natural até que a situação que provocou a crise seja resolvida. A ideia que está por trás disso daqui é: se você tem alguma eventual necessidade de caixa em função de alguma emergência que aconteceu, isso não afetaria de forma direta o seu orçamento, o seu plano, aquilo que você definiu como projeto. Então, tendo um fundo de reserva, você consegue suprir essa necessidade, essa emergência através desse fundo. E isso te permite não ter a necessidade de procurar, de repente, um banco onde você poderia ter o acesso a um determinado recurso, só que pagando um preço alto por ele, ou seja, pagando juros para que você possa fazer uso desse recurso, ok? O conceito é que a reserva financeira seja suficiente para suprir as despesas, no mínimo as necessárias, em um cenário de renda cessante. Mais uma vez, agora vamos imaginar que você não teve uma emergência no sentido de que você precisa de uma renda extra, mas você teve uma emergência em que a sua renda atual ela foi cessada, ou seja, ela foi interrompida. Você não tem mais aquele fluxo de renda. Isso pode acontecer, por exemplo, no caso de uma demissão ou no caso de um acidente que você precisa se afastar. Quando isso acontece, você precisa também ter um fundo de emergência para que você tenha condições de suprir essa necessidade eventual. Bom, e aí qual seria o valor necessário para que você mantesse o fluxo regular ali da sua vida? A gente vai ver no próximo slide, mas eu já antecipo aqui que você tem que pensar minimamente naquilo que é mais necessário. Ou seja, tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que não faz sentido você manter ativo em função dessa quebra de renda que você teve, você tem que pensar em tirar isso ali do seu planejamento, mesmo que seja ali por uma questão temporária. Assim que a condição que gerou o uso da reserva seja resolvida, é importante que a reserva seja recomposta o mais rapidamente possível. Um outro ponto também é que, se você passou por uma situação emergencial, você precisou usar a sua reserva, terminou essa situação emergencial, ou seja, essa situação emergencial foi resolvida, você precisa imediatamente começar a fazer o quê? Fazer novos aportes nesse fundo de emergência, para que você possa reconstituir essa reserva, para que, eventualmente, caso seja necessário utilizá-la de novo, para que você tenha ali o volume necessário novamente para que ela faça sentido dentro de um contexto emergencial. Bom, e quanto que eu preciso reservar? Estima-se que o valor deva variar entre 3 e 6 meses de despesas do grupo familiar. Mas isso não é uma regra. Eu trouxe isso aqui como algo que normalmente a gente ouve por aí. Que é o quê? A gente precisa constituir uma reserva de emergência de, no mínimo, 3 meses de despesas familiar. Esse valor, ele varia muito de família para família. Então, a depender de cada situação, você pode querer constituir um volume muito maior, ou seja, querer não mais 3 meses, mas pensar em 6 meses, 9 meses. Isso não é errado também, ou seja, como eu já havia colocado aqui, não existe uma regra definida para isso, então você só precisa ter a consciência de que, minimamente, você tem que pensar em 3 meses
ou 6 meses, tá certo? Investimentos mais adequados. Agora, quando eu penso que eu preciso constituir um fundo de emergência, em que tipo de instrumento financeiro eu preciso alocar esse recurso? No tópico anterior, eu falei basicamente ali da LFT. A LFT, que é uma letra financeira do Tesouro, que é um título público federal. Eu até mencionei naquela oportunidade que ele é um tipo de instrumento adequado para uma constituição de reserva de emergência, tá certo? Além dela, a gente poderia pensar também nos casos de CDB, e aí a gente pode pensar em CDBs, nesse caso, atrelados a uma rentabilidade do DI, ok? A gente pode pensar numa LCI, numa LCA. Qual que é a constituição desses exemplos que eu estou trazendo para você? O que tem por trás de todos eles? O que tem por trás de todos eles é a necessidade de que eles estejam sempre atrelados a uma rentabilidade pós-fixada. Se vocês lembrarem que eu falei lá no tópico anterior, a rentabilidade pós-fixada, ela tira do investidor o risco de mercado. Então, se eu estou pensando em constituir uma reserva de emergência, eu preciso ter um tipo de investimento que vai me afastar desse risco de mercado, para que meu investimento não sofra as oscilações de mercado. E aí, com isso, eu tenha um prejuízo se eventualmente eu precisar utilizar esse recurso. Então, sempre que a gente pensar num fundo de emergência, precisamos pensar em instrumentos financeiros que tenham rendimentos pós-fixados. Bom, eu fico por aqui. Esse tópico realmente é bem curto, mas a ideia aqui, mais uma vez, é uma ideia importante. Quando a gente pensa em começar a investir, sempre devemos considerar primeiramente a constituição de um fundo emergencial. A partir do momento que esse fundo emergencial é constituído, aí sim você começa a pensar em outras possibilidades de investimentos, em outras alternativas de investimentos, tá bom? Então, primeiramente, sempre pensando no fundo de emergência. A gente se vê no próximo tópico. Um grande abraço.